A manchete do dia ontem foi: Merz coloca um ponto final, Merz está de saco cheio e a situação praticamente explodiu na internet. Eu vi isso em todos os canais possíveis, como bem, todos nós pudemos ler que Friedrich Merz agora, sim, perdeu completamente a confiança nos social-democratas. Agora ele vai adotar uma postura diferente aqui na Alemanha. Se quiser apoiar o canal, fico feliz com um like e inscrição. E agora, vou te contar primeiro do que se tratava exatamente. E antes de fazermos tudo isso, preciso te dizer rapidamente mais uma coisa. Ontem, ele enviou seu principal negociador para o grupo Seeheimer, e eles atravessaram o lago Tegla ontem e comeram um delicioso aspargo, onde surgiu o negociador Markus Söder. Ele chegou atrasado, então o barco não pôde partir. Com seu conceito de impostos, a União promete alívio para quase todos os contribuintes. Segundo os planos da CDU, a alíquota máxima do imposto só deve ser aplicada a partir de uma renda tributável de 85 mil euros. Famílias com alta renda poderiam economizar até 4.100 euros por ano com isso. Após essa notícia, Lars Klingbeil teria esperado por Markus Söder bufando de raiva e suando. Ah, entendi. Ou foi na Valarena no início. Eu mesmo não tenho tanta certeza de onde ele ontem reagiu, bufando de raiva e completamente suando. Trata-se do alívio fiscal. Sim, vamos lembrar rapidamente, sempre que as pessoas aqui são aliviadas, não importa onde, desde que não se elimine a burocracia. Quando se reduz, tenho que dizer para vocês, são receitas fiscais menores que Lars Klingbeil depois não tem. E ele não acha uma proposta dessas nada boa, como poderia vir da CDU. E Nina Wagen, ela ainda disse agora, sim, a reforma das contribuições dos planos de saúde não vai ser suficiente. As contribuições dos planos de saúde precisam aumentar ainda mais agora, porque senão não vai dar para financiar isso de jeito nenhum. É como o Natal, aguardamos os presentes, ou seja, a decisão, que chegará até 10 de julho, uma semana antes da final da Copa do Mundo. Sim, e por que ele está tão irritado agora? Eu vou explicar para vocês. Porque essa decisão tem tantas facetas. Ou seja, as contribuições para o seguro de saúde precisam aumentar. E ainda temos em mente aquele alívio fiscal de 4.100 euros, ao mesmo tempo a pensão para viúvas. Ela tem que acabar, porque não podemos mais pagar por isso. Sim, eu sei, é bem chato, mas também precisamos da aposentadoria aos 70 anos. Então, nós apoiamos tanto a Ucrânia em seu direito de defesa, na luta defensiva contra a Rússia, que agora precisamos cortar tudo aqui. Essa lista é tão longa, eu poderia começar a falar de outras coisas também, sim, que, bem, eu realmente preciso dizer para vocês, são tão contrárias ao cidadão. E, bem, o SPD quer resolver tudo isso agora com um imposto sobre os ricos. Sim, o SOLE também deve ser eliminado ao mesmo tempo. Por outro lado, prepare-se sim, não seria mais possível ajustar todas as aposentadorias proporcionalmente. Para quem já é aposentado, o reajuste será apenas pela inflação. Reduções não são permitidas. Então, sim, a aposentadoria serviria como uma garantia básica, podendo recorrer ao Hartz IV, mais conhecido agora pelo novo nome, que ainda não está em vigor. Esses são os planos agora e, de repente, Friedrich Merz não se importa mais. Ou será que é por causa da campanha eleitoral, já que agora todo mundo sabe que não haverá mais reformas? Então, a campanha eleitoral da CDU. Agora eu me pergunto, quem ainda acredita nele, tão perto das eleições? E, claro, agora querem fazer um acerto de contas rigoroso, logo após a eleição para o parlamento em Berlim. Hoje de manhã pensei em um título de filme que tem 50 anos, ele se chama In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Alexander Klug fez esse filme em 75. A necessidade, aliás, é tão grande, e isso não é brincadeira, viu? Friedrich Merz diz agora claramente ao SPD: essas dívidas que vocês fizeram são quase impossíveis de justificar para o cidadão, e ele já está achando isso muito desagradável. Ao mesmo tempo, ele quer que todos fiquem calados, mas pelo menos a lei de construção precisa passar agora, para que as pessoas possam construir logo na Alemanha e a economia volte a crescer. Afinal, já foi assim um dia.
o carro-chefe da nossa indústria, e aí existe a lei de proteção ambiental, né, que está no caminho, mas os sociais-democratas continuam insistindo nela. Ele perdeu a paciência com a lei de construção. Isso é, talvez existam alguns projetos que Friedrich Merz, como empresário ou construtor, queria levar adiante. Nós não sabemos. E agora vou contar uma coisa para vocês. Não é brincadeira, podem conferir. O novo slogan, por exemplo, na Baixa Saxônia é o seguinte: sim, dado SPD, sim, a Baixa Saxônia é grande. Essa brincadeira custou 10 milhões de euros para criar um novo slogan por 2 anos. Na minha opinião, isso é total desvio de verba. Mas e você? O que acha de tudo isso? Escreva aí embaixo. Pagar 10 milhões de euros por essas poucas letras, para mim, é demais. Esse desconto no combustível era temporário e deve acabar logo. Agora, discute-se politicamente se ele deve ser prorrogado. Também perguntamos isso a vocês. Sim, em exatamente 20 dias ele acaba. E sim, em 20 dias a gasolina vai ficar mais cara de novo. Aliás, a CDU não vê necessidade de prorrogar isso de nenhuma forma. Já é coisa demais. Bem, gastos tributários, receitas que deixam de ser arrecadadas por causa disso. E por outro lado, é preciso disponibilizar dinheiro demais. Agora perceberam que isso custa mais dinheiro. Sim, imagine só, é algo que tira dinheiro do Estado. Ou seja, eles praticamente têm que pagar por isso. É como quando produzimos energia elétrica em dias claros e com muito vento e depois temos que vender essa energia para o exterior, tendo que pagar para que outras pessoas aceitem essa energia. Não é brincadeira, pode conferir. É verdade, Friedrich quer acabar com essa bagunça agora, ou seja, nada de novas campanhas publicitárias de 10 milhões de euros. Agora, ele quer realmente dar alívio fiscal para as pessoas. E, acima de tudo, projetos de construção. Eles precisam ser aprovados rapidamente para que a economia volte a crescer. E como agradecimento, sim, Carsten Lindemann, ontem durante o passeio de barco, que foi divertido com o grupo Seeheimer, nem conseguiu um lugar na mesa de honra e acabou comendo seu sanduíche de salsicha assim mesmo. Ou seja, ele nem sequer conseguiu um schnitzel. Eu acho que essas coisas são sempre uma estratégia maldosa. Mas o que eu sei, afinal, não estou tão envolvido nesse jogo político para poder falar muito. Acho que colocaram de propósito um lugar a menos, porque ele já se manifestou sobre isso várias vezes. Todas essas reformas estruturais não vão mais acontecer, porque é impossível continuar com elas junto com os social-democratas. E é exatamente por esse motivo que agora estão se preparando para uma única coisa. Campanha eleitoral? Sim, campanha eleitoral. Como aconteceu com Armin Laschet, quando ele estava com 19%. Isso também vale para Klingbeil, que ontem na Arena disse: a situação é melhor do que o clima. E eu tenho um pouco a sensação com os dois de que eles estão tornando as coisas mais fáceis do que realmente são. Na verdade, os compromissos que eles deveriam apresentar é que impulsionariam a melhora do clima. A situação é tão fantástica que os partidos no governo ainda chegam exatamente a 33%. Aqui na Alemanha, ou seja, 33% dos eleitores ainda votariam nesse mesmo caos, ainda chegariam a esse percentual. Aqui na Alemanha, ou seja, 33% dos eleitores escolheriam o mesmo caos novamente. Muitos, aliás, porque na percepção deles não tem alternativa. E cada vez mais pessoas percebem de repente: ok, nós temos uma alternativa. Agora estamos com 29% que dizem: esse caos, nós não precisamos mais disso aqui. E ele realmente acha, com toda seriedade, que a situação não é tão desesperadora assim. Ah, sim, mais uma empresa tradicional foi comprada da falência. Sim, os chineses, para onde enviamos ajuda ao desenvolvimento, conseguiram comprar uma empresa alemã e, claro, desmontá-la e levá-la para a China. Numa falência, tudo é permitido. E a única questão que resta é: quando a Alemanha vai à falência? E é por isso que Friedrich Merz disse agora que finalmente se cansou e ontem bateu na mesa e disse: agora eu perco qualquer apoio aos social-democratas. O importante é que ele não esqueça disso amanhã nem pense. Melhor deixar quieto. Vamos ficar em silêncio.
Os alemães não podem ficar sabendo. O clima está tão ruim que os alemães nem têm mais vontade de trabalhar aqui na Alemanha. Preferem trabalhar meio período, focando no estilo de vida, porque não estão mais dispostos a se matar de trabalhar por este país. Mas como o chanceler agora sabe que com 19% já era e com 19% é substituído bem, ele precisa agir agora. E para ele chegou o outono, como certa vez disse Charlotte Merz. Meu homem quer dizer meu marido. Ele era realmente ótimo, nós nos dávamos muito bem e eu gostava muito dele, e então ele entrou para a política. Só me pergunto, Charlotte, você não poderia tê-lo mantido fora da política? Talvez a Alemanha tivesse um governo estável.